As etapas de um processo na justiça podem variar dependendo do sistema jurídico e do tipo de ação em questão. No entanto, vou fornecer uma visão geral das etapas comuns em um processo judicial civil no sistema jurídico brasileiro. É importante ressaltar que essas etapas podem ser adaptadas de acordo com as circunstâncias específicas do caso. Aqui estão as etapas principais de um processo judicial civil. Petição inicial. O autor apresenta uma petição inicial ao tribunal, contendo as alegações, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Distribuição. A petição inicial é encaminhada ao tribunal competente, que designará o número do processo e o encaminhará ao juiz responsável. Citação. O réu é notificado oficialmente sobre a ação movida contra ele e recebe uma cópia da petição inicial. A citação pode ser realizada por meio de um oficial de justiça ou por correspondência com aviso de recebimento. Contestação. O réu apresenta sua contestação por escrito, respondendo às alegações do autor e apresentando suas próprias alegações de defesa. Nessa fase, também pode ocorrer a apresentação de reconvenção por parte do réu, quando este formula um pedido contra o autor na mesma ação. Instrução processual. Nessa fase, ocorre a produção de provas pelas partes. Isso pode incluir a apresentação de documentos, o depoimento de testemunhas, perícias técnicas, vistorias, entre outros meios de prova. As partes podem requerer diligências para subsidiar suas alegações. Alegações finais. Após a fase de instrução, as partes têm a oportunidade de apresentar suas alegações finais por escrito, reforçando seus argumentos com base nas provas produzidas. Sentença. O juiz proferirá sua decisão, chamada de sentença, que resolverá as questões discutidas no processo. A sentença pode ser condenatória, quando impõe obrigações, ou absolutória, quando rejeita as pretensões do autor. Recursos. As partes podem recorrer da sentença para instâncias superiores caso discordem da decisão. Os recursos podem incluir apelação, agravo, embargos de declaração, entre outros, dependendo do sistema jurídico. Cumprimento de sentença. Se a sentença for favorável ao autor e impuser obrigações ao réu, o autor pode iniciar o processo de cumprimento de sentença para garantir que a decisão seja efetivamente cumprida. Encerramento do processo. Após o esgotamento dos recursos ou o cumprimento da sentença, o processo é considerado encerrado. Vale ressaltar que essas etapas podem sofrer variações e adaptações em diferentes sistemas jurídicos e tipos de ações. Além disso, outros procedimentos podem ser requeridos pelas partes ou determinados pelo juiz ao longo do processo, conforme necessário. É sempre recomendável consultar um advogado para obter informações específicas sobre um processo judicial em particular. A AGU pede que todos os processos judiciais ligados ao assunto sejam suspensos até que o Supremo esclareça diversos pontos questionados pela União, informou a Agência Brasil. Um dos principais pedidos da AGU é para que a decisão do Supremo não tenha caráter retroativo. Em nota, o órgão afirmou que os efeitos do acórdão devem ser aplicáveis apenas para o futuro, excluindo expressamente a possibilidade de revisão de benefícios já extintos, rescisão das decisões transitadas em julgado, revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas. Outro pedido da União é para que a Corte estabeleça quando ocorre a prescrição do direito, ou seja, a partir de quanto tempo os beneficiários perdem o direito de pleitear o recálculo da aposentadoria. A ideia é evitar que seja exigido o pagamento de resíduos referentes a parcelas pagas há décadas. Tais providências seriam necessárias para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, diz o texto dos embargos de declaração apresentados pela AGU. A petição cita também as dificuldades administrativas no INSS para processar o recálculo de quem tem direito. Isso porque, de acordo com manifestação do Instituto no processo, os sistemas atuais não permitem a inserção de valores anteriores ao plano real. Para modificar os programas, será necessário fazer investimentos tecnológicos. Revisão da vida toda. Entenda o que é, como o cálculo é feito e quem pode solicitar.
Decisão do STF validou o recálculo da aposentadoria, mas especialista em direito previdenciário alerta que são poucos os casos em que alguma vantagem será conquistada. Chegou ao STF o caso de um aposentado que iniciou suas contribuições ao INSS em 1976. Ele começou a receber aposentadoria em 2003 e teve o benefício calculado não pelos pagamentos que fez desde 1976, mas desde 1994. Isso aconteceu devido a uma regra estabelecida pela Reforma da Previdência de 1999. Ele recebia R$ 1.493,59. Se fossem consideradas todas as suas contribuições desde 1976, ele receberia R$ 1.823, um ganho mensal de R$ 329,41, 22% a mais. Considerando o 13º, a diferença anual seria de R$ 4.282,33. O cálculo prejudicou o aposentado, que recebia menos do que teria direito caso todas as contribuições que fez durante sua vida tivessem sido consideradas. A decisão do STF para este caso estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for mais favorável ao segurado. A AGU recorreu nesta segunda-feira, 8, da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias. A posição da Corte, tomada em dezembro de 2022, validou a tese que pode ser usada para o recálculo dos benefícios. No recurso, a AGU pede que o Supremo esclareça pontos de sua decisão. O órgão quer saber se a tese firmada pode beneficiar aposentados que já tiveram ações negando a revisão. Também solicitou a suspensão dos processos na Justiça sobre o tema até o fim do julgamento dos recursos apresentados ao STF. Outro ponto apresentado é um pedido para que o Supremo faça a chamada modulação de efeitos, determinando que os efeitos do julgamento de dezembro tenham efeitos só para o futuro. Uma ação na Justiça geralmente passa por várias etapas e processos. Embora os procedimentos possam variar de acordo com o sistema judiciário e a natureza do caso, vou fornecer uma visão geral dos processos mais comuns em uma ação civil. É importante ressaltar que isso se aplica ao contexto do sistema judiciário brasileiro, e outros países podem ter processos diferentes. Aqui estão os principais processos em uma ação judicial. Petição inicial. A parte que busca a reparação, autor, apresenta uma petição inicial ao tribunal, descrevendo os fatos do caso, as reivindicações legais e os pedidos de reparação. Citação. Após a análise inicial da petição inicial pelo tribunal, a parte contrária, réu, é notificada e citada para apresentar uma resposta no prazo determinado. Contestação. O réu apresenta uma resposta escrita à petição inicial, contestando ou admitindo as alegações do autor e apresentando suas próprias alegações e defesas. Audiência de conciliação ou mediação. Em alguns casos, as partes podem ser convocadas para uma audiência de conciliação ou mediação, na qual um terceiro imparcial tenta facilitar um acordo entre as partes. Instrução processual. Essa etapa envolve a produção de provas pelas partes, como apresentação de documentos, depoimento de testemunhas e perícia técnica. O tribunal pode determinar prazos para as partes apresentarem suas provas. Sentença. Após a instrução processual, o tribunal analisa as provas apresentadas pelas partes e profere uma decisão sobre o mérito do caso, concedendo ou negando os pedidos feitos pelo autor. Recursos. Se alguma das partes não concordar com a decisão do tribunal, pode interpor recursos em instâncias superiores, como tribunais de segunda instância e até mesmo cortes superiores, dependendo do sistema judiciário. Cumprimento de sentença. Se a decisão do tribunal for favorável ao autor e impuser obrigações ao réu, o autor pode iniciar o processo de cumprimento de sentença para garantir que a decisão seja efetivamente cumprida pelo réu. É importante destacar que essas etapas podem ser afetadas por incidentes processuais, recursos específicos e outros procedimentos legais que podem variar de acordo com a natureza do caso e a legislação aplicável. Além disso, existem outras áreas do direito, como o direito penal e o direito administrativo, que têm processos específicos para suas respectivas ações judiciais.
Cumprimento de sentença é o processo judicial pelo qual uma decisão judicial definitiva, conhecida como sentença, é executada para garantir o cumprimento das obrigações impostas por essa sentença. Em outras palavras, é o procedimento utilizado para fazer com que a decisão proferida pelo juiz seja efetivamente cumprida pelas partes envolvidas no processo. Após o término do processo de julgamento e a prolação da sentença, caso a parte vencida não cumpra voluntariamente as determinações contidas na decisão judicial, a parte vencedora poderá requerer o cumprimento da sentença, iniciando assim o processo de execução. O cumprimento de sentença pode envolver diversas medidas para garantir o cumprimento da obrigação determinada pela decisão judicial. Isso pode incluir o pagamento de uma quantia em dinheiro, a entrega de um bem, a realização de uma determinada conduta ou qualquer outra obrigação imposta pelo juiz. O procedimento de cumprimento de sentença pode variar de acordo com a legislação de cada país, mas, em geral, envolve a citação da parte vencida para que ela cumpra voluntariamente a decisão ou apresente sua defesa caso haja algum impedimento. Caso a parte não cumpra a obrigação dentro do prazo estabelecido, podem ser tomadas medidas como penhora de bens, bloqueio de contas bancárias, entre outras, visando garantir o cumprimento da sentença. É importante ressaltar que o cumprimento de sentença é uma etapa posterior à decisão judicial e tem como objetivo assegurar a efetividade do pronunciamento do juiz, garantindo que a parte vencedora obtenha o que lhe foi concedido pelo Poder Judiciário. Ou seja, a AGU quer impedir o recálculo para quem recebeu benefícios previdenciários já extintos, quem já teve o pedido da revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso, e para as situações em que os benefícios pagos obedeciam às normas vigentes antes do julgamento no STF. A AGU citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável à revisão da vida toda, além de um impacto administrativo expressivo. Em conclusão, para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia prospectiva, afirmou a AGU. Conforme o órgão, o STF alterou seu próprio entendimento sobre o tema, ao decidir sobre o caso em dezembro. O lapso temporal excessivo para a reforma da posição administrativa do INSS terá grande impacto no orçamento da Seguridade Social nos próximos anos, declarou. Será necessário, por exemplo, desenvolver sistemas informatizados para extrações de dados referentes às contribuições e para simulações e elaboração de cálculos no novo formato, dentre tantas outras modificações que precisarão ser empreendidas na estrutura administrativa, em termos de fluxo, normas etc. Somente essa necessidade, sem computar as necessidades orçamentárias, já seria uma grande barreira para a implementação do cumprimento em curto ou médio prazo. Entenda. Em decisão de 1º de dezembro, o STF autorizou que uma parte dos segurados do INSS refaça o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994, quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios após fazer uma reforma da Previdência, e a reforma da Previdência de 2019. O caso é conhecido como revisão da vida toda. A tese formada em julgamento dá a uma parte dos aposentados e pensionistas do INSS o direito de revisar e aumentar seus benefícios, incluindo o direito de receber o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que receberam a menos. A decisão da Corte é válida para todas as milhares de ações sobre o tema abertas nos tribunais do país. O próprio recurso da AGU, que já era esperado por especialistas que acompanham o tema. Se atender à AGU e optar por alguma modulação de efeito, o STF pode restringir o rol de pessoas que podem pleitear a revisão, ao decidir, por exemplo, que apenas quem já tinha ação ajuizada antes do término do julgamento terá direito ao recálculo. O INSS já havia pedido ao Supremo para suspender o andamento dos processos judiciais sobre o assunto, argumentando que não teria possibilidades técnicas de recalcular as aposentadorias com base na nova regra. A autarquia estimou que o procedimento deve envolver 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Veja se vale a pena pedir a revisão da vida toda.
Segundo especialistas, o pedido de revisão só vale a pena para aqueles que tinham salários altos antes de julho de 1994, data em que o Plano Real entrou em vigor. O INSS possui regras próprias. Por isso, caso queira saber se vale a pena entrar com o pedido da revisão da vida toda, procure um especialista e verifique essa possibilidade. Revisão da vida toda. INSS volta a pedir suspensão dos processos ao STF. A Advocacia Geral da União, representante do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, no julgamento sobre a revisão da vida toda, pediu novamente a suspensão dos processos ligados ao tema. A instituição quer manter as ações suspensas até o julgamento dos embargos de declaração. O STF decidiu no ano passado que os segurados do INSS podem incluir todos os salários de contribuição no cálculo do benefício, incluindo aqueles anteriores a julho de 1994, o que não era possível até então. A nova regra pode aumentar o valor dos pagamentos de milhões de pessoas. Embargos de declaração. O acórdão sobre o tema foi publicado no dia 14 de abril, mas a AGU defende que não ficou definido se as revisões devem obedecer aos prazos de prescrição e decadência fixados na Lei 8213/1999. A prescrição é a extinção da ação judicial pelo tempo, enquanto a decadência é a perda do direito por falta de atitude da pessoa. No pedido, a instituição quer saber o alcance da revisão, aponta que não houve maioria no STF e solicita que a aplicação da correção não seja retroativa. A AGU solicita que o STF reconheça a incidência do divisor mínimo nas ações da revisão da vida toda, já que há risco de grave dano aos cofres públicos. Sem a aplicação do divisor mínimo, os segurados podem obter benefícios maiores apenas incluindo contribuições antigas de maior valor no cálculo. Segundo a Advocacia Geral, diversos processos já tiveram os acórdãos publicados e alguns tribunais estão aprovando o pagamento imediato da revisão ao segurado. A instituição argumenta que a Justiça deve aguardar o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso ao processo. União pede ao STF que reduza o impacto da revisão da vida toda no INSS. A Advocacia Geral da União, AGU, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em dezembro, o plenário da Corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real, em 1994. O INSS pediu a suspensão da tramitação de todas as ações na Justiça que tratam da revisão da vida toda. Isso acontece porque a AGU, Advocacia Geral da União, que representa o INSS na ação, informa que é preciso que o STF publique o acórdão, pois sem os parâmetros finais, não há elementos mínimos que autorizem uma deliberação dos órgãos competentes quanto ao tema. A AGU ainda informa que sem os parâmetros, não é possível que o órgão defina quem teria direito ao aumento. E continua afirmando que para que se possa apresentar um cronograma minimamente factível, imperioso que ocorra o quanto antes a publicação do acórdão, para que sejam conhecidos seus exatos termos, que impactam decisivamente no seu cumprimento, ponto que motivou a revisão da vida toda. A principal motivação da revisão da vida toda é melhorar a qualidade de vida de milhares de aposentados e pensionistas do INSS que não tiveram seus salários contabilizados pela Previdência Social e podem ter saído no prejuízo na hora do cálculo para receber o seguro. Atenção! A revisão da vida toda é uma ação judicial que busca reverter os efeitos negativos causados pela reforma da Previdência de 1999 em algumas aposentadorias. Muitas pessoas que se aposentaram após 29 de novembro de 1999 e já contribuíam antes de 1994, não tiveram essas contribuições contabilizadas e, por isso, foram prejudicadas no cálculo do benefício. Quais os requisitos para solicitar revisão da vida toda? Para ter direito à revisão da vida toda, é preciso ter solicitado a aposentadoria nos últimos 10 anos, porém, antes da última reforma da Previdência de 2019.
O tempo necessário para o cumprimento de uma sentença pode variar amplamente dependendo de vários fatores, como a complexidade do caso, a disponibilidade das partes envolvidas, a eficiência do sistema judiciário e a natureza da obrigação imposta pela sentença. Em casos simples e com obrigações de fácil cumprimento, o cumprimento de sentença pode ocorrer rapidamente, em questão de dias ou semanas. Por exemplo, se a sentença determinar o pagamento de uma quantia em dinheiro e a parte vencida possuir os recursos disponíveis, o cumprimento pode ser realizado prontamente. No entanto, em casos mais complexos, o cumprimento de sentença pode levar meses ou até mesmo anos. Isso ocorre especialmente em situações em que a obrigação é de difícil execução ou requer a realização de ações específicas que demandam tempo, como a entrega de um bem imóvel ou a realização de determinadas obras. Além disso, é importante levar em consideração que o sistema judiciário pode ter sua própria carga de trabalho e seus prazos processuais, o que pode influenciar o tempo necessário para o cumprimento de uma sentença. Questões como a existência de recursos, possíveis incidentes processuais e a necessidade de diligências adicionais também podem prolongar o processo de cumprimento. É válido ressaltar que o tempo exato para o cumprimento de uma sentença não pode ser previsto com precisão, pois cada caso é único e está sujeito a diferentes circunstâncias. Portanto, é recomendável consultar um advogado especializado para obter orientações específicas sobre o tempo estimado de cumprimento em um caso particular. Após o cumprimento de sentença, as partes envolvidas no processo podem considerar o caso encerrado, desde que a obrigação determinada pela sentença tenha sido cumprida integralmente. Nesse caso, o processo é considerado finalizado e as partes não possuem mais obrigações pendentes em relação àquela decisão específica. No entanto, em algumas situações, mesmo após o cumprimento de sentença, podem surgir questões adicionais que demandem a continuidade do processo. Alguns exemplos dessas situações incluem: insatisfação com o cumprimento. A parte vencedora pode considerar que o cumprimento da sentença não foi adequado ou completo. Nesse caso, ela pode buscar medidas para assegurar o cumprimento integral da obrigação ou até mesmo requerer a aplicação de penalidades pelo descumprimento. Recursos. A parte vencida pode discordar da decisão proferida ou do próprio cumprimento da sentença e decidir interpor recursos. Isso pode levar o caso a instâncias superiores, como tribunais de segunda instância ou até mesmo cortes superiores, dependendo do sistema judiciário do país em questão. Novos fatos ou circunstâncias. Pode haver a ocorrência de fatos relevantes que tenham impacto na decisão judicial ou na obrigação cumprida. Por exemplo, se uma sentença determinou o pagamento de uma quantia em dinheiro, mas posteriormente é descoberto que a parte vencida não tinha condições financeiras para realizar o pagamento, pode ser necessário revisar a decisão ou encontrar uma solução alternativa. Outras demandas entre as partes. Mesmo após o cumprimento de uma sentença, as partes podem ter outros conflitos ou questões a serem resolvidas entre si. Nesse caso, podem ser iniciados novos processos judiciais ou buscar-se alternativas de resolução de conflitos, como a mediação ou a arbitragem. Em resumo, após o cumprimento de sentença, o caso pode ser considerado encerrado, mas outras questões podem surgir, seja relacionadas ao cumprimento em si, a recursos interpostos, a novos fatos ou a demandas adicionais entre as partes. Cada situação é única e pode requerer medidas específicas de acordo com a legislação e o sistema judiciário aplicáveis. O tempo necessário para o cumprimento de uma sentença pode variar amplamente dependendo de vários fatores, como a complexidade do caso, a disponibilidade das partes envolvidas, a eficiência do sistema judiciário e a natureza da obrigação imposta pela sentença. Em casos simples e com obrigações de fácil cumprimento, o cumprimento de sentença pode ocorrer rapidamente, em questão de dias ou semanas. Por exemplo, se a sentença determinar o pagamento de uma quantia em dinheiro e a parte vencida possuir os recursos disponíveis, o cumprimento pode ser realizado prontamente. No entanto, em casos mais complexos, o cumprimento de sentença pode levar meses ou até mesmo anos. Isso ocorre especialmente em situações em que a obrigação é de difícil execução ou requer a realização de ações específicas que demandam tempo,
como a entrega de um bem imóvel ou a realização de determinadas obras. Além disso, é importante levar em consideração que o sistema judiciário pode ter sua própria carga de trabalho e seus prazos processuais, o que pode influenciar o tempo necessário para o cumprimento de uma sentença. Questões como a existência de recursos, possíveis incidentes processuais e a necessidade de diligências adicionais também podem prolongar o processo de cumprimento. É válido ressaltar que o tempo exato para o cumprimento de uma sentença não pode ser previsto com precisão, pois cada caso é único e está sujeito a diferentes circunstâncias. Portanto, é recomendável consultar um advogado especializado para obter orientações específicas sobre o tempo estimado de cumprimento em um caso particular. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.